Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma conversa de política e estamos recebendo outro pré-candidato de fora naquela série que nós começamos para conhecer melhor os pré-candidatos por todo o estado. Nós vamos falar com o ex-vereador e advogado lá em Formoso do Araguaia, o Ronison Parente, que é pré-candidato e já foi pré-candidato antes, e nós vamos estar falando agora sobre esse novo momento da cidade e dessa perspectiva dele aí de concorrer à prefeitura lá em Formoso do Araguaia. Ronison, primeiro obrigado por receber a gente e eu começo perguntando primeiro o seguinte: você é filho de Formoso do Araguaia, eu sei que você é advogado, foi vereador, e conheci você quando você era presidente da Câmara de Formoso do Araguaia. Como que é a sua história com a cidade? Kleber, primeiro te cumprimentar mais uma vez, parabenizar aí pela iniciativa de estar ouvindo o pensamento, né, o pensamento político de quem se propõe a governar os municípios aí nos próximos 4 anos. E, de certa forma, é muito interessante para o internauta, para quem te acompanha a tua coluna política, né, acompanha o teu canal, que é extremamente inovador, é pioneiro do Estado nessa questão do uso da internet para levar a comunicação, para levar o pensamento político dos municípios para todo o Estado. E te parabenizo também por abrir a oportunidade para o interior, para os municípios do interior. Eu assisti outras entrevistas que você tem feito, com muita qualidade, com muita honestidade jornalística, com muita imparcialidade. Isso é muito importante, né? Sobre a pergunta formulada, Kleber, eu sou filho de Formoso, né? Estudei aqui até o final do antigo primário, e na época ainda era Goiás, estava pouco antes da criação do Estado de Tocantins, não havia em nosso Estado ainda estrutura universitária. Então, quem queria dar sequência na questão de formação tinha que ir buscar outros lugares, né? E a nossa capital, na época, era Goiânia, que era a capital do estado de Goiás. E aí, menino ainda, com 14 anos, ali no final do hoje ensino fundamental e antigamente o antigo primário, eu fui para Goiânia, fiz o 2º grau lá, que é hoje o ensino médio. Em seguida, fiz vestibular para o curso de agronomia e passei na Universidade Federal. Fiz o 1º ano da agronomia. No final do 1º ano de agronomia, eu resolvi que dava para fazer um outro curso. E aí batalhei e consegui entrar na Universidade Católica, que hoje é a PUC, e fiz o curso de Direito. Então, os meus 4 anos de faculdade foram simultâneos o curso de Direito e o curso de Agronomia. Aí concluí os 2 cursos, e na época que terminei a faculdade, eu pensava muito em ir para Palmas, que estava começando ali nos primeiros anos, isso 95, 96, por aí. E aí vim meio que passar férias com minha família, com meus pais, e acabei me reapaixonando, né, por Formoso novamente, e fui ficando e advogar, e acabei me envolvendo com atividade política também. Me casei com a dona Núbia, você conhece bem a dona Núbia, temos aí 3 filhos, a Fernanda, o Henrique Eduardo e o Rodson Filho. E na política, de certa forma, eu recebi um convite do ex-prefeito Domingos Pereira, que foi vamos dizer assim, a figura mais expressiva da história do nosso município. Tem muitos outros bons e importantes nomes, vamos dizer assim, tem os pais da pátria lá nos Estados Unidos, aqui tem os pais do município. Nós tivemos 3 grandes prefeitos no primeiro ciclo que estruturou a cidade, e eu tive a oportunidade de ser secretário do seu Domingos entre 97 e 2000, e ali foi quando eu tomei gosto pela atividade pública. E a minha secretaria envolvia indústria, comércio, turismo e comunicação, que é a tua área aí, era dentro da minha secretaria também. E aí, terminado o mandato, eu não tive interesse de disputar nenhum cargo, fui para a advocacia. Aí sim, em 2004, eu disputei a eleição de vereador, fui o vereador mais votado. Esse recorde permanece até hoje. Desde 2004 não superaram ainda essa votação. Desde 2004 ainda não foi superado ainda esse resultado seu? Como? Não, desde Como? 2004 nunca superaram esse resultado seu? Não, esse não. Antes de mim, houve 2 vereadores que foram mais votados do que eu. Numa época que se disputava, que as eleições eram polarizadas.
Quando eu disputei, salvo engano, foram 72 candidatos, e eu fiz quase 700 votos na época, e está aí esse recorde ainda para ser batido, viu? Enfim, você foi um mandato vereador ou você depois foi mais? Não, um mandato só. Eu tenho uma característica, Kleber, eu acho que era meio que de aquariano. Aquariano não repete muitas coisas, não, sabe? Eu acho que tudo tem um ciclo. Eu tive a oportunidade de ser presidente, uma disputa acirrada com o grupo do prefeito na época, eu acabei vencendo a eleição de presidente. Presidente da Câmara, então, assim, né? Presidente da Câmara, né? Da Câmara. E fizemos uma gestão muito bacana. Aquilo que eu imaginava de desempenhar no Legislativo foram 2 anos muito rápidos. Por exemplo, pode ser que eu esteja enganado, mas naquela época, os estudos que a gente fez, foi o primeiro município do Tocantins a criar, por exemplo, uma lei anti-nepotismo, que foi Formoso, né? Quando eu assumi a presidência da Câmara, a cidade tinha 47 anos de emancipação política. A Câmara nunca tinha feito um concurso público, eu tive a coragem de fazer, né? Então foram muitas. Os vereadores, por exemplo, não tinham gabinetes, apenas iam na Câmara no dia de sessões, não tinha nenhuma atividade parlamentar. O duodécimo era muito pequeno, mas eu me lembro que na época a gente fez corte daqui, corte dali, enxugou. E eu inaugurei aí, com menos de um ano, na época eram 9 vereadores, inaugurei os 9 gabinetes, fiz sala de comissão, instituí as comissões verdadeiramente, organizei para que os vereadores tivessem assessoria parlamentar para poder dar sustentação para o trabalho, qualidade do trabalho. Enfim, foram 2 anos assim, de muita realização. Eu me lembro que a internet, dando os primeiros passos, ninguém divulgava nada na internet, eu resolvi fazer um outdoor, Kleber, de 6 metros de comprimento por 3 de altura, coloquei na avenida principal da cidade. Eu lembro disso. Na Câmara. Você lembra disso? Eu lembro disso, acho que você até falou para mim na época, acho que eu fiz uma nota sobre isso na época, eu lembro disso. Rapaz, mas isso é uma coisa, na época, hoje a Constituição exige, né? Um dos princípios da administração pública é o princípio da transparência. Nada melhor do que levar direto para o povo. Então, assim, todos os meses, esse outdoor, a gente colocava receita e despesa. Mas não é aquela despesazinha maquiada de contador, não. Era tudo. Água, energia, gasto com gasolina, tudo. Ainda colocava um carro de som na rua, dizendo para a população que já se encontrava pronto para a população verificar as informações referentes ao mês que acabava de concluir, né? Então, assim, foi um período muito bacana, sabe? Muito tempo. Aí você vem com o objetivo de já tentar ser prefeito. Você já foi candidato em 2008? Eu não me lembro, foi 2012. Foi um ensaio, na verdade, né? Um ensaio. Mas o sistema se voltou todo. Imagina o cara chegar com tanto de inovação dessa, né? Numa cidade que não estava acostumada com essas coisas. Foi 2008 que você foi candidato? A primeira candidatura sua foi em 2008, ao prefeito? 2008. Tinha que marcar a posição, né, delimitar. Eu me lembro que um ano antes, eu chamei o pessoal do meu partido da época, que era o PPS, e digo, olha, um ano antes, 30 de setembro de 2007, falei, olha, eu já quero dizer para vocês que só tem 8 vagas em disputa aqui, porque a minha está aberta aí, não vou à reeleição, tem um projeto para a cidade, para o município, eu acho que esse período que estou aqui já me dá condições, somado com o período que eu fui secretário, somado com a minha formação acadêmica, né? E somado também já com a história de vida. Eu me dediquei muito, Kleber, logo no meu mandato de vereador, a conhecer o município. Eu conheço todas as divisas de Formoso, todas. Eu procurei conhecer o município desde na divisa sul ali, no município, com o município de Figueirópolis, já próximo de Alvorada, no pé de uma serra onde começa um sujeito lá que até interessante, chama Raimundo Piaba, já até faleceu. É ali que começa Formoso, depois ele desce, né, beirando, fazendo divisa, o Rio Gameleira, que divide com o município de Figueirópolis, até o Grotão, que já divide com o município de Cariri, até onde o Grotão entra no Chavante, já chegando quase perto de Gurupi. Aí desce, aí eu vou te contando essa história, ela seria muito longa, até a divisa com o Mato Grosso, na Ilha do Bananal, lá já no Rio Araguaia, que Formoso é abençoado, por isso que tem esse nome, Formoso do Araguaia. Então, assim, conheço o município palmo a palmo, né? E é isso que me apaixonou e que me levou
a essa coisa de querer administrar o município, porque eu acredito muito nas potencialidades do nosso Cerrado, da nossa região de Várzea, do potencial econômico extraordinário que esse município tem. Depois de 2008, você tentou outras candidaturas também a prefeito? Aí veio 2012 e 2016. 2012, eu perdi a eleição por 1,9% dos votos, no cenário com 3 candidaturas muito competitivas, né? E voltou, a mesma cena voltou a acontecer em 2016. A margem aumentou um pouquinho, porque surgiu uma 4ª candidatura muito competitiva. Mas as 2 eleições sempre dentro da margem de erro dos 5%. Então você vem batendo na trave o tempo inteiro, né? E para este ano, quer dizer, qual a expectativa? Como que você está trabalhando essa pré-candidatura? É assim, primeiro, Kleber, não é questão de religiosidade. Eu acredito muito naquela expressão popular que diz que não cai uma folha que não seja a vontade de Deus, né? Eu creio muito nisso. Então a gente vai construindo o nosso projeto paralelo a isso. Eu nunca deixei a minha profissão e nunca deixei de exercer outras atividades, tanto no setor agropecuário quanto na advocacia. E tive a oportunidade também de trabalhar muito no direito municipalista, né? Você tem uma ideia, aqui na região sul, com exceção de Talismã e Lagoa da Confusão, eu já advoguei para praticamente todos os municípios, ou Câmara, ou Prefeitura, ou diretamente na gestão, ou fazendo assessoramento de presidente, ex-presidente de Câmara, prefeito, ex-prefeito. Então, eu tenho uma vivência muito grande nessa questão municipalista. E, além disso, eu tive a oportunidade de ocupar 2 funções, uma a nível de Estado e outra a nível federal, que me deu assim, uma condição de entender melhor a gestão pública nos 3 níveis. Isso que eu ia perguntar com você. Você teve essa experiência tanto no governo do Estado quanto no governo federal, né? Vamos falar um pouco sobre ela. Como que você me conta dessa experiência? Sim, a questão da SPU, que foi a Superintendência do Patrimônio da União, foi uma experiência fantástica, até porque a mídia coloca a gestão pública federal, a gente que lê as matérias a respeito disso tem uma visão muito ruim, como se a gestão fosse muito ruim. E não é assim. Eu, dentro do processo, eu pude conhecer a Superintendência do Patrimônio da União. Ela é vinculada ao Ministério do Planejamento. Então, todas as ferramentas de gestão pública a nível federal modernas são testadas primeiro no Ministério do Planejamento. Inclusive, a meritocracia. Se você for na SPU, a SPU de hoje, conversar com o superintendente que aí está, ele vai te falar que existe, inclusive, metas a serem atingidas, e quando o órgão atinge as metas, os servidores efetivos eles recebem bônus por essa ação, né? Então, além disso, são muitos outros instrumentos muito modernos de gestão pública que o governo federal faz, mas o governo federal se comunica muito mal, não leva isso para as pessoas. Hoje, os órgãos federais, aquele que eu fiz a gestão, é um órgão muito enxuto, trabalha muito com terceirização, sabe? Vou te dar uma ideia, por exemplo, o veículo que eu me deslocava era um veículo monitorado. Se ele saía da rota estabelecida, cortava o combustível, para você ter uma ideia. Nossa. Isso é fantástico, isso é coisa que eu acho que tem que levar para os municípios, levar para o Estado, né? Sim. É o princípio da economicidade, a gente precisa usar melhor os recursos públicos. Mas o ponto alto da minha passagem pela SPU foi a transferência da sede locada para a sede própria. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer isso, porque eu achava inadmissível a gente ser gestor de um órgão que era responsável pelo patrimônio da União e viver de aluguel. E não ter o próprio patrimônio. Na época fazia 10 anos. Primeira reunião minha em Brasília, lá na Secretaria Nacional do Patrimônio da União, eu disse para a minha chefe, a secretária nacional, eu digo, olha, há uma contradição muito grande e isso me constrange. Eu não vou renovar o aluguel. E venci assim 1, 2 meses depois. Eu falei, não vou renovar. A senhora vê o que eu posso fazer. E já levei também uma planilha com todas as informações que eu precisava para convencê-la de um dos prédios da União, e aí coincidiu aí no edifício Carpedim, o 7º andar, hoje é a sede da Secretaria do Patrimônio da União. Foi muito bacana. Primeiro que resolvemos essa coisa, vamos dizer, constrangedora, de um dono de vários prédios em Palma viver de aluguel, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, isso, com uma solenidade muito bacana, além de levar mais segurança para os nossos servidores, mais comodidade, mais conforto para as pessoas que precisavam da SPU, o cidadão comum precisava muito da SPU, o
os prefeitos, a região do Pico do Papagaio quase inteira tem áreas da União dentro dos seus territórios, da parte urbana dos municípios. Esse dia encontrei o ex-prefeito Jair, lá de Sítio Novo, fizemos um trabalho fantástico lá, 100% da cidade, na verdade, pertencia à União. Fizemos todo um trabalho de transferência disso para o patrimônio. Eu lembro que você teve, se não me engano, até aqui no escritório, a gente conversou, você falava, mas eu fiquei impressionado de ver que grande parte dos municípios não são donos de suas áreas, né? São donos. Isso persiste, né? Eu dei minha contribuição lá e acho que foi muito bacana. Então, assim, foi uma oportunidade boa. Outra coisa, quem faz gestão a nível federal, você é constantemente fiscalizado, e isso não é porque você fez algo de errado, sim, mas é praxe na gestão pública. O Tribunal de Contas da União está muito presente dentro do órgão. O Ministério Público Federal o tempo todo pedindo informações. A Advocacia Geral da União, um contato muito próximo. Então, você sente, por um lado, são órgãos que quem está fora, vamos dizer, forma uma opinião meio pesada a respeito disso, mas que para a gente era muito bacana porque gerava segurança daquilo que você está fazendo. Se você tem a consciência tranquila, que faz a coisa correta, tudo certo. Tanto que agora, recentemente, eu até fiz uma cópia, coloquei dentro da minha pasta minhas contas aprovadas pelo período que eu fui superintendente. Isso é que é um orgulho para a gente. E a passagem pelo governo do Estado, como foi? Você foi sub da agricultura? Secretário da Agricultura. Eu lembro. Como que foi essa experiência? Também, né? São níveis um pouco diferentes e o uso das ferramentas também de gestão pública também um pouco diferente, né? O Estado, de fato, precisa avançar um pouco em relação a isso, mas deixamos nossa parcela de contribuição também. Eu acredito que a Secretaria da Agricultura ela faz um trabalho muito bom no Estado, mas eu ainda fico com um gostinho ainda de quero mais em relação a essa área, porque eu ainda considero meio tímido a atuação das nossas secretarias, em especial a da Agricultura, diante de todo o potencial que o Tocantins tem. Vou te dar um dado muito rápido, que eu cheguei ali e saí com esse troço na minha cabeça. Nós temos 5 milhões de hectares, 5 milhões, Kleber, de hectares de pastagem degradada, correto? O Estado planta, a área plantada do Estado é algo em torno de 1,4 a 1,5 milhões de hectares, correto? Quer dizer, isso é 1/3 do que é a quantidade de pastagem degradada. E eu dizia para as autoridades que estavam acima de mim, e aqui eu não vou revelar nomes, mas eu dizia, olha, se você me perguntar, Rondes, a tua passagem por aí, o tempo que você está nessa cadeira, qual é o conselho que você me dá? Eu dizia, muito simples, estabeleça uma meta ousada, mas muito simples. Olha, se o mandato vai começar agora, eu tenho 4 anos pela frente, então diga assim, no final do meu mandato eu terei incorporado 1 milhão de novos hectares no setor produtivo, na questão, principalmente da soja e do milho. Tá? Dentro da minha área plantada de grãos, eu vou incorporar 1 milhão de hectares. E a meta é todo ano 250 mil. Chama todo mundo, chama a Secretaria da Agricultura, chama a Embrapa, né? Chama todos os órgãos envolvidos, o NITINS, o FP, diz assim, vamos fazer um mapa de grãos do Tocantins. Quais são os municípios que têm vocação e quais são as propriedades que estão vocacionadas para isso, levando em consideração a qualidade do solo, a questão da logística, de infraestrutura, enfim, todas essas informações. Feito o mapa da soja, você vai atrás do investidor. O investidor está louco para vir para o Brasil, e quem já está no Brasil está atrás de novas fronteiras. Diz, olha, nós vamos ter um papel simples na hora da emissão da licença pelo naturativo. Nós vamos criar uma espécie de licença simplificada, porque trata-se de pastagem degradada, ou seja, aquela área ela já não é mais verde, é uma área que já foi utilizada. Meu amigo, eu não tenho dúvida nenhuma que todos os anos a gente cumpriria essa meta de 250 mil hectares. Para te dar uma ideia, em 1,4 milhões de hectares, o Tocantins colhe em torno de 4,5 milhões de toneladas. Parece muito? Parece muito? Sim, meu amigo, aqui do outro lado, no Mato Grosso, no Baixo Araguaia, aqui do outro lado, que divide com a Ilha do Bananal, essa região sozinha
está chegando a 8 milhões de toneladas. Nossa, você já pensou? O dobro do que a gente produz. Aqui do lado. Ó. E a gente, o estado inteiro ainda preso a essa coisa de 4 milhões e meio de toneladas. Porque se a gente faz isso, Kleber, nós íamos quase que dobrar em 4 anos a nossa produção. Sim. Dobrar. Dobrando a nossa produção, que eu acho que a meta dos governantes do Tocantins, a gente tem que fazer o seguinte, Kleber, qual é a vocação do Estado? O setor agropecuário. A indústria, Kleber, só vai vir quando a gente tiver produção. É ilusão imaginar que a gente vai industrializar o Estado enquanto a nossa produção ficar presa a essa coisa de 4 milhões e meio, 5 milhões de toneladas. Quando a gente passar de 10 milhões de toneladas, aí a gente entra no jogo. Aí o Tocantins entra no jogo. Aí sim você pode pensar nessas empresas, na água, uma Sadia, uma PET, essas empresas ligadas às cadeias produtivas do agronegócio. Mas foi muito bacana, aprendi muito, acho que dei minha contribuiçãozinha lá também. Viu? Certeza. E falar em produção, Formoso do Araguaia é um grande celeiro aí do estado, uma área importantíssima da economia do Tocantins, está por aí no agronegócio. Como que você aí quer ser prefeito da cidade, avalia a Formoso do Araguaia neste momento que nós estamos vivendo? Kleber, Formoso é um município abençoado por Deus. E tem assim, olha, deixa eu te falar, não sei se você conhece o município, ou quem está me assistindo conhece. Formoso, nós temos o projeto Rio Formoso, ele foi concebido no governo do ex-governador Ari Valadão, em Goiás ainda. Pega uma faixa desde o Cerrado até o Rio Formoso, um tabuleiro, uma várzea. São 65 mil hectares, mas aproveitados mesmo que está sendo produzido, são 35 mil hectares. O restante são áreas que não foram utilizadas, a quarta etapa que não foi concluída, áreas de canais, de irrigação, de drenagem, 3 grandes reservatórios, que são os espelhos d'água que abastecem o projeto, na Entre Safra e tal. Tudo isso foi um sucesso, e ainda é um sucesso muito grande. Formoso chega a quase 200 mil toneladas de arroz por ano, tá certo? Ainda é uma referência muito grande. Em área contínua, o projeto do Formoso, se não for o maior, é um dos maiores do mundo em área contínua, projeto irrigado em área contínua. Mas nós temos, além disso, uma região aqui no Formoso com terras até melhores e com potencial até maior, que é entre o Rio Formoso e o Rio Javaense. Eu fiz as contas aqui antes de falar contigo, a gente conseguiria, dentro de um planejamento, isso faz parte do projeto que nós estamos discutindo com a população, que chama Vamos Discutir Formoso. Dentro das nossas potencialidades está a inclusão dessa região dentro da produção de grãos para o estado do Tocantins, que é entre o Rio Formoso e o Rio Javaense, que vai desde a divisa com Sandolândia e a divisa com Lagoa da Confusão. Eu estimo que a gente pode conseguir irrigar até 100 mil hectares, que daria 3 projetos Rio Formoso, para você ter uma ideia. Não na forma que o projeto Rio Formoso foi concebido, que na época do milagre brasileiro, você lembra disso, né? Não tinha, foi logo assim, quando estava quase chegando na crise do petróleo de 79, o dólar estourou, virou aquela coisa toda. Mas hoje, com as tecnologias que nós temos, com o formato que a gente teria, com o ordenamento jurídico de hoje, a gente conseguiria aos poucos fazer isso. Inclusive, isso está dentro da nossa discussão, que é fazer com que essa área seja incluída dentro do mapa de grãos do estado do Tocantins. Isso que eu falei, que eu pensei e sonhei a nível de estado, eu vou passar a sonhar e tentar realizar a nível de município. Não tenho dúvida nenhuma que com isso é uma área muito plana, com topografia quase zero. Como é que é? A gente aprendia lá em geografia o Tigre e o Eufrates, né? Isso. Né? Como é que chamava? É uma planície. Hã? Não me lembro. Isso que era uma dádiva do Egito, que é uma dádiva de Deus aqui lá. É verdade. Nas aulas de geografia tinha isso lá. Aí, quando eu vejo, eu lembro disso. Rapaz, é um negócio fantástico. E nós estamos parados, o Estado parado, né? A gente discutindo questões menores. Né? No meu entendimento, Cleber, o debate está todo errado. O debate tem que ser em torno da questão da economia. A gente resolveu as questões econômicas, a gente criando oportunidade de trabalho para o povo, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza. Aí nós vamos equacionar facilmente essas outras questões de saúde e educação. Mas eu te falo sobre isso. Por exemplo, nós temos um projeto aqui, desde 2008, né, quando o Palmas estava começando a discutir escola em tempo integral,
já estava no nosso plano de governo, rapaz, chamava Escola Dia, que a gente pensava que o moleque entrava na escola com 7 anos, 7 às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, tomava café na escola, almoçava na escola, e no final, no contraturno, teria a oportunidade ali de resolver as tarefas que o professor passou de manhã, atividades culturais, etc. Isso é um sonho que a gente... E falar nisso, voltando então já para a cidade, como que você avalia o momento administrativo de Formoso, a questão tanto da educação, como você já introduziu, questão do asfaltamento, desenvolvimento social, qual que é a avaliação que você faz desse momento da administração de Formoso? Kleber, eu costumo ser muito respeitoso com os meus adversários, viu, políticos. Né? Eu não costumo, inclusive, levar para o lado pessoal as coisas. Mas é fato que o município de Formoso tem sofrido muito com essa questão de gestão pública. Né? Você ter uma ideia, nos primeiros 5 anos de criação, aliás, nos primeiros anos de criação do Tocantins, Formoso chegou a ser a 3ª cidade em arrecadação de ICMS. Era uma cidade respeitada, extremamente forte. Formoso chegou a eleger deputado federal, deputado estadual, em função da sua força econômica, daquilo que ela representava para o Estado. Ao longo do tempo, ela foi perdendo espaço exatamente porque não se ousou na questão da economia. Perdeu-se muito tempo com politicagem, com questões menores, com esse clientelismo barato, sabe, que a política insiste em fazer e que não leva ninguém a nada. Né? No momento em que o Formoso não tinha competidor, na década de 90, o Formoso era sozinho no Tocantins, no agronegócio, não tinha um Prodecé de Pedro Afonso. Essas regiões aqui próximas, Cariri, Alvorada, não se falava. Lagoa da Confusão não fazia produção agrícola ainda, e, no entanto, Formoso tinha uma posição muito sólida. Aquele momento ali era um momento muito importante para a gente ter expandido a nossa área plantada, ter consolidado como polo agrícola, tá certo? Não só como polo agrícola, esqueci de dizer um negócio. Formoso tem, no último dado da APEC, são 249 mil cabeças de gado, é o 2º maior rebanho bovino do estado, e a gente vive a vergonha de não ter um frigorífico. É coisa que não dá para conceber. Aqui do lado tem o município de Alvorada, com menos de 100 mil cabeças, um frigorífico funcionando, que é o Boi Brasil, que permite a cidade gerar a economia em torno do frigorífico. Então, são coisas que não tem como você admitir. Mas vamos lá. Ao longo dos anos, o somatório do que foi feito para pavimentação asfáltica não chega a 50% do perímetro urbano. Nós temos quase 500 mil, quase 500 mil metros quadrados de ruas e avenidas sem pavimentação asfáltica. E o que é pior, 70% daquilo que foi asfaltado, que foi pavimentado, já está completamente deteriorado, precisando de fazer um processo de revitalização. Mas o que é pior ainda, tudo isso que foi feito, mesmo essa parte pavimentada, não tem rede de esgoto, né? E ao longo dos anos, para poder colocar o sistema de água, foi arrebentando a malha asfáltica. É uma cidade, Kleber, por fazer, nós temos que fazer quase 100%, aqui com exceção da Avenida Rio Formoso, Avenida Manuel Brandão e a perimetral, parte da Joaquim Batista, quase 100% da cidade você vai ter que arrancar a capa asfáltica, entrar com serviço de rede de esgoto, você sabe que isso é um trabalho caro, porque se fosse feito aos poucos, hoje a gente seria uma tarefa mais fácil, mas para você fazer tudo do zero, isso não vai ficar barato. Mas é disso que a gente vive, é da esperança de superar esses desafios. Né? Nós temos planilha feita de quanto que custaria hoje resolver esse problema da infraestrutura urbana no que diz respeito à pavimentação de ruas e avenidas, a recuperação de malha asfáltica. A gente está preparado para esse debate, com orçamento, sabendo onde buscar os recursos para poder sanar esses problemas aí. Outra questão muito grave é que a cidade, é mais ou menos, quem gera, faz a gestão da cidade, é mais ou menos em relação à família. Você não permite, por exemplo, que dá mais oportunidade para um filho do que para outro, você causa desequilíbrio. Uma cidade também, deixaram a cidade puxar muito no sentido leste, tá certo? Causando uma desvalorização imobiliária muito forte aqui na região mais baixa, no centro 1 e centro 2, inclusive estou discutindo isso nas redes sociais, através do programa Vamos Discutir Formoso. Então, a ideia da gente é retomar um equilíbrio setorial, em cada bairro, você criando as oportunidades de desenvolver a sua economia, prendendo as pessoas ali no bairro, gerando emprego para que elas permaneçam ali e seus imóveis permaneçam valorizados, e não como que aconteceu. Nós temos um sistema de saúde que foi o primeiro no Tocantins a fazer a municipalização, que a Constituição de 88, ela criou o SUS. Tá? E a partir dali, muito timidamente, começou
o processo de municipalização. Talvez, não sei se você se lembra, os recursos federais vinham para o Estado e o Estado distribuía para os municípios. Sim. Quem era amigo do governador recebia, quem não era, ficava sem nada. E Formoso, à época, tinha uma posição política meio dura em relação ao Estado, tinha um prejuízo muito grande nisso. Então, na época, foi feito um trabalho muito bacana de municipalização. Foi o primeiro município a ter municipalização semiplena e, logo em seguida, a municipalização plena. O município avançou muito em saúde pública. Nós tínhamos 2 hospitais particulares que eram conveniados com a rede pública e permitiam uma saúde de muita qualidade. No início dos anos 2000, permitiram o fechamento do primeiro hospital, depois do segundo hospital. Então, Formoso vive o drama de 100% da população ser refém do SUS. Além de não dar oportunidade para o cidadão ter a chance de escolher a rede particular, você sobrecarregou a rede pública. Pra você ter uma ideia, eu faço um cálculo que, se aplicar corretamente os 15% do orçamento, em torno de 50, 52 milhões, o município investe em torno de 8 milhões por ano para manter o sistema de saúde. Nós temos 5 unidades básicas de saúde, urbana e uma rural. Cada unidade custa em torno de R$150 mil. Só aí você tem 750 mil. Mais em torno de 500 mil para manter o hospital municipal. E isso em péssimas condições. Então nós vamos ter aí 7, 5, 12, 1.250.000 por mês é o nosso custo. Você multiplica isso por 12, são quase 16 milhões de reais. Ou seja, nós temos um déficit de 50% do que necessitaria para ter uma saúde de qualidade se ela for 100% pública. Isso não funciona, nós não temos recursos para isso. A saída é você reestimular a rede particular. Eu penso, talvez, num sistema de cooperativo, criando as condições, fazendo uma rede conveniada para a gente ofertar para a população a saúde particular e, com isso, desafogar o nosso sistema único de saúde. Certo? Muito bom. E agora é o seguinte, nós temos um processo eleitoral pela frente, nós estamos convivendo com a pandemia, nós temos um vírus aí, inclusive eu estava olhando, Formoso do Araguaia já tem uma morte, tem 185 casos aí em Formoso. Quer dizer, como fazer campanha eleitoral sobre essa situação? Eu vi você, por exemplo, ter ido para as redes sociais, conversar com as pessoas até em público, né, em transmissões em lives. Como que você avalia que vai ser esse processo eleitoral, Ronson? Olha, eu acho assim, primeiro sobre o Covid, né? Eu não vou discutir o Covid a nível mundial, nem a nível de Estado, nem de Brasil. Vamos focar aqui. Eu acho que a Prefeitura, desde o primeiro momento, a situação com que ela, vamos dizer, administrou isso foi muito ruim. Né? Primeiro que eu acho que o momento que o líder sobressair agora, os bons prefeitos, né, os prefeitos que realmente lideram, desde o primeiro dia tinha que mostrar a cara e dizer, olha, o problema é sério, o problema é dramático, e o rumo que nós vamos tomar é esse aqui, né? E apontar para a população. No nosso caso, não houve isso, né? O tempo todo não mostrou a cara, se escondeu, não debateu o assunto, não liderou o processo, tá? E isso teve consequências, porque aí você não tem autoridade. Quando o município emite um decreto, se o líder pessoalmente não vem para fazer a apresentação do decreto e o debate com a sociedade do decreto, boa parte da sociedade não dá credibilidade a ele e não segue o decreto. Isso, lamentavelmente, tem ocorrido. Outra coisa, não se pode reclamar de recursos. Eu venho acompanhando isso e conversando com a população, não se pode culpar o governo federal em razão de questão de recursos. Houve no início aquele primeiro repasse, foi um repasse pequeno de 126 mil, que foi a cota que veio para Formoso, mas naquele momento já era o suficiente para você, primeiro, garantir a capacitação dos servidores da linha de frente do sistema, aquisição das EPIs para esse pessoal poder trabalhar, né, e fazer um trabalho informativo com a população. Então, aquele recurso poderia ter feito esse primeiro passo. Depois se discutiu o socorro financeiro aos municípios. Formoso é 2 milhões, quase 2 milhões e 700. Saiu uma primeira parcela agora no dia 9 de junho, de R$652 mil. Coincidiu com aquela parcela do AFM, que ajuda financeira aos municípios, que não tem nada a ver com o Covid, mas na mesma data que eu nos corto da Prefeitura. O que eu quero dizer com isso? Que no mesmo dia, no dia 9 de junho, entrou nos cortes da Prefeitura mais de R$1 milhão. Tá? Eu fui às redes sociais e disse, olha, é o momento de utilizar parte desses recursos, primeiro, para fazer testagem em massa. Cidade pequena, é possível você testar 100% da população.
Talvez seja mais barato você trabalhar com testagem, porque você tem uma visão real do que está acontecendo na cidade, do que você esperar o problema e ficar igual enxugando gelo, Kleber. Você vai trabalhando conforme o problema vai chegando, mas aí você corre o risco de perder vidas. E é isso que não pode acontecer. Né? É melhor trabalhar com prevenção. Você consegue mapear até as quadras da cidade se você investir em testagem. Outra coisa, nós temos profissionais específicos para lidar com essa questão da pandemia. Nós temos médicos infectologistas que são especialistas nisso, sanitaristas que são especialistas nisso. Então não sou eu que tenho que dar palpite, não é o prefeito, não é o vereador, mas é você contratar uma equipe profissional para orientar as ações do município. E nada disso foi feito. Depois da primeira morte, fizeram uma barreira sanitária, aí eu fui às redes sociais criticar, dizer, olha, a iniciativa é boa, mas está feita de forma errada. Primeiro que o município não tem só uma entrada e saída, são 4. E é o município do agronegócio, nós estamos em plena entre-safra, tanto da soja de semente quanto da melancia. Nós recebemos gente do Brasil inteiro nessa época do ano, em razão do agronegócio. Né? Então, se vai colocar barreira sanitária, ela tem que funcionar 24 horas. Agora, 5 horas da tarde, se você lá, a barreira já fechou. Quer dizer, a partir de 5 da tarde, qualquer um entra. Né? Então, assim, o pessoal mal treinado, não houve processo de capacitação, não houve investimento nisso, as barreiras não funcionam como deveriam funcionar. Então, uma série de ações que eu considero que o município tem falhado e os resultados estão aí. Agora, tem uma situação mais dramática. Nós fazemos divisa com o Bananal e nós temos centenas de indígenas, tanto da etnia Javaé quanto da etnia Carajá, que não tem o mesmo nível. A questão da imunidade é diferente, até porque o estilo de vida é diferente. Tá certo? Não se teve uma atenção especial para isso, e aí o governo federal também tem culpa. O governo federal devia ter monitorado isso, que é uma área administrada pela FUNAI, uma área administrada pelo governo federal, deveriam ter cuidado com isso. Eu calculo que hoje, em torno de 10% da população indígena está infectada. Então, são situações dramáticas que a gente está vivendo e vai vivendo aqui para frente e que merecem uma atenção muito mais técnica do que vem tendo até agora. Viu? E como fazer campanha eleitoral agora aí? Como pedir voto? Como que você vê essa situação? Kleber, isso, na verdade, essa situação atípica, primeiro é que não vai ter volta mais. As atividades humanas, a política não vai ser diferente. Sim. Após essa experiência que a gente está vivendo. Eu sou advogado, estou aqui no escritório mesmo, quase todo dia a gente faz audiência online. Né? O juiz está no lugar, o promotor está no outro, eu estou no outro, e às vezes o meu cliente está em outro lugar. Então a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas para fazer isso. Mas eu acho que o essencial é debater com a população o que você pensa para a cidade. Né? Ouvir a população, estimular o debate e, ao final disso tudo, você apresentar um rumo para a cidade. Isso a gente tem feito, nós criamos um programa muito interessante, vamos discutir Formoso. Hoje, pela manhã mesmo, eu visitei um bairro da cidade. Quando a gente fala visitar, Cleber, com as recomendações que são feitas pela Organização Mundial de Saúde. Claro que na hora de gravar o vídeo, como eu estou sozinho, eu gravo ele sem a máscara. Mas todo o restante da minha movimentação do bairro é feito com máscara, com álcool gel. A gente tem tido esses cuidados aí. Eu queria só fazer esse adendo aqui para quem está nos assistindo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem, sim, dialogado com a população através das redes sociais. Esse programa, Vamos Discutir o Formoso. Na segunda-feira, a gente escolhe um bairro da cidade e eu passo o dia visitando aquele bairro, vendo os problemas na área de saúde, de infraestrutura, na questão da educação, na questão da economia, na questão da segurança pública, né? Gravo aquilo, é construído um vídeo, esse vídeo é apresentado na quarta-feira para a população, com um número muito alto de pessoas que participam do debate, de visualização, e a gente convoca a população para um comício online, viu, Kleber? Não é bem um comício online, é uma reunião online que tem sido feita nas sextas-feiras, à noite, com a comunidade, para a gente poder falar sobre isso, tá? Não é ainda pré-candidatura, você me apresentou um pré-candidato aí no início da tua fala, eu queria só fazer uma pequena correção. É claro que a gente está debatendo com a população, então naturalmente se cria essa expectativa que a gente vai de fato disputar. Mas há um conjunto de forças políticas que convivem com a gente, que no momento oportuno vai fazer essa discussão e verificar se de fato a gente é o nome correto para essas forças apresentarem
para a disputa da prefeitura, né? Mas é muito bacana esse debate, porque a população, mesmo ela em casa, ela está ativamente participando. Eu acho que até, de certa forma, tem uma força até maior do que a presencial, porque a pessoa, quando é presencial, ele às vezes fica tímido para fazer uma pergunta, para fazer uma crítica, para fazer um questionamento, e ele, no conforto da casa, no sofá, deitado numa rede, ele vai online, né? Porque você sabe que as lives não tem como, ela é aberta, né? E as minhas são abertas para todo mundo, não são só meus amigos na rede social. Então, cada cidadão e cidadã vai lá e põe o ponto de vista, e a gente debate, e ao final tem saído aí uma boa resposta de tudo isso, tá? O próximo bairro agora é o Setor Aliança, que é um bairro importante da nossa cidade, é um bairro, vamos dizer assim, bastante popular, e que a gente passou hoje um dia lá, vendo os problemas. Na quarta a gente apresenta o vídeo, e na sexta-feira a gente faz esse debate com a população. Muito bacana, boa ideia, eu tenho acompanhado, eu vejo lá sempre, né, nas redes sociais e acho muito interessante, criativo. Na verdade, assim, as pessoas, os políticos em geral estão se reinventando nesse momento, que não pode ter essa proximidade da população, para não perder esse contato e enriquecer esse debate, como você disse, é fundamental. Eu acho que todo político tem que pensar nisso. Ronison, olha, foi bom demais conversar com você, sempre um show de informação, muita informação, você conhece bem a cidade, a região, o estado, e a gente deseja boa sorte aí, que realmente você consiga consolidar essa candidatura. Vamos estar ouvindo outros pré-candidatos também de Formoso, enfim, do estado todo, e vamos conversar outras vezes também, até durante a campanha eleitoral, se a candidatura se tornar realidade. Obrigado por atender e até a próxima. Se tiver uma frase que resume tudo, a frase é o seguinte: Formoso tem jeito. E por quê? Porque a cidade, embora ela precise ser reconstruída, como eu relatei aqui durante a nossa conversa, mas tem uma potencialidade muito grande. Nós somos atravessados por uma BR, a 242, por uma TO, mas assim, corta a cidade mesmo, não é o município não. Por uma BR, a 242, por uma TO, a 070, que liga o Vale do Paraguai inteiro. Você consegue ir a Goiânia sem entrar na BR-153, hora nenhuma, é paralela à BR-153. E nós temos a TO 070 e tem a BR-242. Nós temos, Gregor, a mina calcária, que é a mina do Morro Azul, com capacidade PRNT, que mede o índice da qualidade para fins agrícolas, de próximo de 100 a 98% do nosso PRNT. Então, assim, você tem muita água, que é os rios Formoso, o rio Jabaés, né, e o rio Chavante. Você tem aí, como eu te disse, dá para incorporar nos próximos anos aí pelo menos 100 mil hectares de áreas boas para processo de irrigação. Nós temos um dos projetos maiores do mundo, processo de irrigação em área contínua. Nós temos já uma estrutura urbana que precisa ser revitalizada, uma estrutura urbana moderna, a cidade foi pensada de forma planejada para isso, né? Então, o que é que precisa? O que precisa é uma gestão boa, ousada, e que eu não tenho dúvida nenhuma, no momento que a gente conseguir, sendo do plano de Deus aí, atingir esse objetivo de um dia governar a cidade, não tenho dúvida que essas ideias vão ser colocadas em práticas. E Formoso tem tudo, amigo, para voltar a estar ali no top 5, viu? Top 5. E vamos torcer por isso. Obrigado, Ronison, muito boa, uma aula aí de geografia, de economia e de agronegócio aqui com o nosso amigo Ronison Parente, lá de Formoso do Araguaia. Pessoal, é isso, agradecemos a todos e voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.